Então, nesse filme, eu, Elizabeth Castellon Conquevitz, médica, neurologista, psiquiatra, professora da Universidade Federal da Grande Dourados, vou estar falando sobre um assunto que é extremamente importante, com o qual eu acabo me ocupando muito na clínica, que é a dislexia. Então, a dislexia, que é a dificuldade de leitura e escrita, é um problema na história da humanidade relativamente recente, aliás, bastante recente. Por quê? Porque, embora a leitura e a escrita tenham sido inventadas há milhares de anos, na realidade, há essa generalização da alfabetização como uma necessidade básica para você poder se inserir, por exemplo, no mercado de trabalho, ou mesmo para você poder lidar com as demandas da vida, é algo recente. Ou seja, até 60, 70, 80 anos atrás, a grande maioria das pessoas não sabia nem ler nem escrever e viviam uma vida normal. A gente sabe que mais para trás ainda, se eu pensar na Idade Média, ou se eu pensar mesmo na época do Renascimento, muitos reis, imperadores, eles não sabiam ler e escrever. E as pessoas viviam muito bem e faziam tudo o que tinham que fazer. Só que hoje não dá mais para ser assim. Hoje a leitura é algo fundamental para você ter acesso à vida, para você poder se comunicar com as pessoas e para você poder entender as coisas. Por isso que, com essa mudança de forma de vida na nossa sociedade, na humanidade, na história da humanidade, a leitura e as pessoas com a dificuldade de aquisição desse conhecimento, dessa proficiência, acabam sendo excluídas. Então, por isso que hoje, para o homem do século XXI, é muito importante que ele saiba e que ele consiga ler e escrever. E as pessoas que têm esse problema acabam tendo muitas dificuldades. Quais são as consequências disso? A consequência é êxodo escolar, trauma na escola, fobia escolar, a pessoa acaba abandonando o estudo, tendo um emprego com menor remuneração e tendo até um risco maior de se envolver com problemas sociais, porque ela acaba sendo literalmente excluída. Por isso que esse assunto é importante, por isso que a gente precisa ajudar as crianças, por isso que a gente precisa identificar o quanto antes e tomar atitudes. Esse vídeo é voltado para os pais e também para os educadores, mas muito para os pais, porque os pais precisam entender o que o filho tem para procurar ajuda, para procurar montar uma equipe que contribua com a progressão, com a evolução dessa criança. Então os pais precisam saber o que é dislexia. Bem, afinal de contas, o que é dislexia? Ela é uma dificuldade que a criança apresenta que é muito além do esperado para as outras capacidades que ela tem. Ou seja, a criança não tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, nem tem uma deficiência intelectual que justifique essa dificuldade tão grande em adquirir essa habilidade de ler e de escrever. Então isso é a dislexia. Como que eu reconheço? É uma criança que lê muito lentamente, ela lê de uma forma muito errada, ela lê de uma forma engasgada, ela não entende o que ela lê, ela comete muitos erros ortográficos, ela não consegue direito separar as sílabas, ela não consegue às vezes separar uma palavra da outra, ela não consegue construir sentenças, ela escreve uma palavra pela metade. Ela faz o tempo todo muitos erros de ortografia. Então tudo isso vai fazendo com que a criança vá ficando cada vez mais para trás e se destacando das outras, que também cometem todos esses erros, mas é no início e depois elas vão rapidamente se aprimorando. Então essa é uma criança com dislexia, é assim que eu reconheço e é aí que eu começo a intervir. A porcentagem de crianças com dislexia é muito grande, por isso que esse assunto é importante. São de 10 a 20% das crianças. Então são muitas crianças, são muitas pessoas que correm o risco de serem excluídas. Hoje a gente entende que a dislexia não é uma deficiência, não é no sentido de ser um cérebro menos
eficiente ou menos inteligente ou menos capaz que os outros. Ao contrário, a gente sabe que Einstein teve dislexia, a gente sabe que o cineasta Steven Spielberg tem dislexia, a cantora Cher tem dislexia, e são inúmeras, a lista é muito grande de pessoas brilhantes que se destacaram e que têm dislexia. Então hoje a gente entra com um conceito que se chama neurodiversidade. Neurodiversidade é um novo entendimento da mente humana e do cérebro humano, admitindo que as pessoas são diferentes, que os cérebros são diferentes e que eles processam as informações de uma forma diferente. Não é igual comida que todo mundo digere carne do mesmo jeito, todo mundo digere açúcar do mesmo jeito, mas a mente, as informações, elas são digeridas, processadas, transformadas de formas diferentes por pessoas diferentes. Então assim eu tenho pessoas com déficit de atenção e hiperatividade que eventualmente são até mais criativas ou que podem ter um foco muito grande se aquilo for do seu interesse. Nós temos pessoas com dislexia que têm, segundo vários estudos, elas têm um talento especial para o processamento visual, então para áreas como arquitetura, engenharia, desenho gráfico, navegação espacial. Eu tenho pessoas com transtorno do espectro autista, mas que também vão ter facilidade em áreas também de processamento visual, de percepção de detalhes, de compreensão de estruturas que às vezes as outras pessoas não conseguem identificar. Então a neurodiversidade, ela admite isso, que os cérebros são diferentes, as pessoas são diferentes e processam as informações de um jeito diferente. E assim é a dislexia. Então existe, quando você faz a leitura, você precisa ativar uma rede de neurônios. Uma rede de neurônios é uma equipe de neurônios que trabalha junto. É uma equipe que entra em ação, cada um tendo a sua função para que chegue a um determinado resultado. Tudo indica que o jeito que o paciente, ou que a pessoa com dislexia ativa essa rede, essa equipe, é diferente. Então, estudos de ressonância magnética mostram que o cérebro deles é um pouco diferente. A gente tem uma assimetria, o lado esquerdo está muito voltado para esse processamento de linguagem. E nas pessoas com dislexia parece que o lado direito ele fica tão associado a isso quanto o lado esquerdo, ou seja, a lateralização da linguagem, a especialização do hemisfério esquerdo é menor. Então assim, o que eu disse? Eu disse que a dislexia é frequente, ela comete 10 a 20% das crianças. Eu disse que durante muitos séculos isso não teve nenhum papel na humanidade, porque as pessoas adquiriam habilidades não através da escrita, mas através da imitação, através de habilidades motoras, mas hoje isso tem um papel importante. E eu introduzi o conceito de neurodiversidade, ou seja, que hoje a gente entende que a dislexia não é uma doença, mas ela é um cérebro que trabalha de um jeito diferente, que processa informações de um jeito diferente. A gente também sabe que a dislexia é genética, ela ocorre em famílias. Então, um dos fatores de risco para que uma criança tenha dislexia é justamente ela ter na família o pai, a mãe, um irmão com um problema semelhante. Outra coisa que é importante saber é que a dislexia não é uma coisa assim, ou você tem ou você não tem. Você pode ter graus. Então eu posso ter alguma coisa de dislexia, eu posso ter ela um pouco mais presente, eu posso ter uma dislexia muito acentuada. Então ela varia dentro de um espectro de gravidade. Além disso, as dislexias são diferentes. Então uma criança pode ter um perfil de dislexia com muita dificuldade na separação de sílabas e na soletração. Uma outra criança já vai ter uma dificuldade específica com um determinado tipo de diferenciação entre duas letras. Por isso que para que se faça um tratamento adequado, é importante que se preste atenção naquela criança individualmente, que se faça uma avaliação correta, para que se veja qual é o problema que aquela criança específica tem, porque é para ela que vai ser desenvolvido um modelo, um sistema de atividades, quer dizer, são atividades individualizadas
para melhorar a habilidade de leitura e de escrita daquela criança voltada para o problema que ela tem. A dislexia, ela tem assim uma causa. Você fala assim, mas por que as pessoas têm dislexia? Tá, eu falei que é genético. Mas a causa da dislexia, ela ainda não está 100% fechada. Então, parece que existe uma dificuldade na velocidade de processamento de um modo geral, outros dizem que existe uma dificuldade em focar a atenção, mas a teoria mais aceita e mais colocada em prática como tratamento é que existe na dislexia uma dificuldade, um prejuízo no processamento fonológico. Então eu vou estar explicando o que é essa dificuldade de processamento fonológico, que seria então o modelo teórico mais aceito para explicar a dislexia. Então, se a gente for explicar o que acontece no processamento da leitura no cérebro de uma pessoa com dislexia, é preciso primeiro que se entenda como que uma pessoa sem dislexia processa a leitura. Para isso, a gente precisa entender também como é que é o alfabeto. Então, o que acontece é o seguinte, o nosso alfabeto, ele é formado por sons, por unidades sonoras. Cada letra que eu faço, por exemplo, a letra F ou a letra G, ela não tem em si nenhum significado, ela não remete a nenhuma coisa existente. Mas ela remete apenas a um som. E quando eu combino esses sons, eu estou imitando as palavras faladas. E com isso eu crio esse código. O nosso alfabeto é um alfabeto fonêmico, ou seja, ele é baseado na tradução de som para símbolo visual. Eu preciso fazer essa associação no meu cérebro quando eu vou ler, ou seja, quando eu vejo o símbolo visual, eu preciso traduzir isso rapidamente para um som. Essa tradução, ela precisa ser duas coisas, ela precisa ser rápida, para que a minha leitura seja fluida, e ela precisa ser precisa, ela precisa ser exata. Eu não posso confundir, por exemplo, mamão com melão, ou mamão com mamãe, ou gato com rato, embora sejam palavras graficamente semelhantes. Então eu preciso de exatidão e de fluidez. Quando eu ativo o meu cérebro, por exemplo, se eu estou lendo a palavra gato, a primeira parte que eu ativo é a minha atenção, para que eu me concentre naquilo. Então eu ativo o meu córtex visual, a área da visão, e com isso eu consigo ver os símbolos e reconhecer a forma do G, a forma do A, a forma do T e a forma do O. Em seguida, eu preciso ter uma área no meu cérebro que eu ativo, dentro dessa equipe de neurônios, que transforme esses símbolos G, A, T, O, esses desenhos, em som. E numa terceira instância, eu preciso juntar todos esses sons e me lembrar que esse som gato se remete a um determinado animal. Então, essa rede de processamento que acontece em série, ela tem que acontecer de uma forma, como eu disse, rápida, precisa e fluida. E parece que é aí que está o problema das crianças com dislexia. Elas vão ter uma dificuldade em conseguir fazer isso, ver o símbolo e atribuir ao som. A gente chama isso de consciência fonológica.
que é a consciência fonológica? É eu conseguir entender, sacar que os símbolos gráficos, os grafemas, correspondem aos sons e conseguir manipular isso. Então, se eu tenho, por exemplo, a palavra gato, se eu tirar o G e colocar o R, vira rato. Se eu tirar o R e colocar o M, vira mato. Se eu tiver mato, tirar o O e colocar o A, vira mata. E eu preciso saber brincar com isso e entender isso. As crianças com dislexia, elas apresentam muitas vezes, embora não todas, uma dificuldade anterior de linguagem. Então, às vezes até a gente pensa que a criança está falando adequadamente, mas se você ouvir com atenção, você vai perceber que ela não diferencia tão bem os sons. O Z do S, o G do C, calinha, calinha, ou o B do T, abotoato, abotoato, abodoato, ou o P do B, pomba, bomba, né? Ou o V do F, faca, faca, vaca, faca. Então, às vezes a criança tem uma imprecisão na linguagem que na realidade se deve a uma imprecisão no seu processamento auditivo. O que é o processamento auditivo? É a capacidade de diferenciar os sons, de identificar onde veio cada som, onde cada um aparece, qual que é a diferença deles na composição de uma palavra. Quando que uma palavra começa, quando que ela termina, quando uma frase começa, quando que termina, quando que eu estou tendo rima, quando que eu estou tendo aliteração. Aliteração são quando as palavras começam com uma mesma letra. O vento ventava, voando na ventania, e eu consigo identificar que as palavras estão começando com o mesmo som. Justamente por se acreditar que a dislexia está associada a uma dificuldade de processamento auditivo e a uma dificuldade de consciência fonológica, é que hoje muitos educadores advogam para que seja instituído na alfabetização métodos fônicos e multissensoriais, ou seja, que seja treinado desde o início crianças na pré-escola a brincar e entender essas separações. Separação de sílabas, separação da palavra em fonemas, reconhecimento de rimas, reconhecimento de aliteração, mas também juntando as letras com as palavras, como se faz no método montessoriano. Então, tudo isso para mostrar de uma forma muito explícita, muito clara e muito repetitiva, muito também sequencial, muito ordenada como as palavras são formadas. Ou seja, algumas crianças vão estar aprendendo isso sem uma instrução tão explícita, elas não vão precisar, elas já vão percebendo. Agora, muitas crianças, como eu disse, 10 a 20% das crianças vão precisar de um ensino, de um treinamento explícito, claro, repetitivo, sequencial e que seja devagar, passo a passo, etapa por etapa. Então, repetindo, a consciência fonológica é a minha capacidade não só de diferenciar os sons que compõem as palavras, mas de brincar com isso, de montar palavras conforme eu mudo as letras, reconhecendo que a mudança das letras leva à mudança de som e à mudança de significado. O processamento auditivo é a minha capacidade de diferenciar os sons. Então, o que eu tenho que fazer com a criança que tem suspeita de dislexia? Estou com uma criança de 5 anos, eu percebo que ela tem uma dificuldade, que ela não está falando muito bem, que ela tem uma dificuldade de dicção. Essa criança não precisa esperar para ter o diagnóstico de dislexia. Eu começo com uma intervenção precoce, isso é extremamente importante. Intervenção precoce, reconhecimento precoce. Não precisa esperar a criança desenvolver todo o espectro de dificuldades, ser traumatizada na escola, perceber que ela não está acompanhando, ter dificuldade de autoestima. Não. A intervenção começa com 4 anos, com 5 anos. Que jeito que é essa intervenção? Primeiro, reconhecer os fatores de risco. Tem história familiar de pessoa com dislexia? Tem pessoas com dislexia na família? Eu já fico atento. Segundo,
eu percebo que aquela criança tem uma dificuldade de dicção, ela não está expressando, soletrando também as palavras, eu já fico atento, já está indicado eu começar a intervir. Terceiro, durante a alfabetização eu já uso uma instrução mais explícita para todo mundo, porque mesmo para uma criança que não tem dificuldade também é bom. Então eu já uso essa forma de instrução mais explícita e mais repetitiva justamente para prevenir. Então quando a gente fala de intervenção precoce, usando o método fônico de alfabetização, usando brincadeiras com rimas, com aliteração, usando vários jogos de separação de sílabas, de separação de palavras, formas multissensoriais, onde a criança tem que riscar a palavra ou sentir a palavra com o dedo. Quando eu estou fazendo tudo isso, eu estou intervindo com crianças que talvez tenham a dificuldade mesmo, que elas sejam crianças disléxicas, mas eu também estou prevenindo que as outras, de um modo geral, tenham dificuldade. Por quê? Porque eu disse, a dislexia é um espectro, não é aquelas têm e aquelas não têm. Eu posso ter uma dificuldade um pouco maior, a outra um pouco maior, outra um pouco maior, outro, e o outro tem uma dislexia acentuada. Todas as pessoas vão estar tendo proveito, todas as crianças vão ter proveito de uma informação explícita e de um treinamento de consciência fonológica. Eu quero dizer também que o trabalho ele precisa ser em equipe. Então, se eu sou professora, ou se eu sou pai e mãe, e eu desconfio que o meu filho está tendo uma certa dificuldade de linguagem, ou depois uma dificuldade na alfabetização, uma dificuldade de soletração, eu preciso trabalhar com os educadores da escola, mas essa criança, só o professor na sala de aula provavelmente não vai dar conta da dificuldade dela. Ela precisa, como eu disse, de uma avaliação individualizada para saber exatamente quais são as dificuldades daquela criança. Então ele vai precisar de uma avaliação fonoaudiológica. O fonoaudiólogo, por sua vez, vamos imaginar que ele trabalhe com a criança uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Isso também não é suficiente. Então é preciso que ele instrua o professor na sala de aula, que ele instrua o psicopedagogo e até mesmo o pai e a mãe a treinar com a criança em casa e na escola, que sejam 15 minutos por dia. Mas se eu vou aprender, por exemplo, a dirigir, ou se eu vou aprender a patinar, não adianta eu treinar uma vez por semana, 1 hora. Eu preciso de um treinamento diário, ainda que seja por pouco tempo. Então, o trabalho em equipe, o fato de um profissional transmitir o seu conhecimento para o outro e instruir que atividades o outro deve fazer é fundamental. Falando agora da avaliação a que essa criança deve se submeter quando eu tiver a suspeita de que ela possa ter dislexia. Então, como eu já disse, a intervenção tem que ser precoce. Eu não espero a criança fechar todo o quadro de dislexia com um atraso de 2, 3 anos de alfabetização para eu poder começar a fazer alguma coisa. Pelo contrário, se eu perceber que a criança tem dificuldade de soletrar, tem dificuldade na separação silábica, tem dificuldade no reconhecimento de rimas, tem dificuldade no reconhecimento dos sons, ou mesmo antes disso, se eu perceber que a criança está cometendo muitos erros de dicção, que ela não consegue pronunciar as palavras adequadamente, eu já encaminho para uma avaliação específica. Quem faz essa avaliação específica é o fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo, ele vai basicamente avaliar o processamento de sons dessa criança. Primeiramente, é feito um teste audiológico básico, ou seja, uma audiometria, para ver se a criança consegue ouvir. Num segundo lugar, uma coisa um pouco mais elaborada, mais refinada, é o teste do processamento auditivo, onde eu vou testar se a criança tem memória, se ela consegue memorizar sons verbais, ou seja, que são de palavras, ou sons que não estejam associados a palavras, outras formas de ruídos. Eu vejo o que a criança, se ela consegue diferenciar um som de outro, se ela consegue localizar um som de outro, se ela consegue identificar uma palavra que faça sentido em meio a um ruído. Enfim, eu faço um teste de processamento auditivo.
Em terceiro lugar, eu vou fazer um teste de conscientização fonológica, ou seja, você vai ver aquelas questões que eu falei: separação de sílabas, identificação das letras, identificação dos fonemas, manipular os fonemas, trocar as letras dentro das palavras, formando novas palavras, ver se a criança consegue formar rimas, ver se a criança consegue formar palavras eu dando uma letra para ela e assim por diante. Por que esse teste é importante? Ele é importante, então é importante que a criança seja vista pelo fonoaudiólogo, para que eu possa traçar, para que o fonoaudiólogo possa traçar um perfil individual, ou seja, dizendo exatamente quais são as dificuldades dessa criança específica e que tipo de treinamento ela precisa, onde é que está o calcanhar de Aquiles, onde é que está a fraqueza dessa criança. Uma vez feito essa avaliação fonoaudiológica, obviamente que o fonoaudiólogo tem que dividir esse conhecimento com o psicopedagogo, com o professor, com os pais, para que essas pessoas possam reforçar o trabalho que ele vai fazer com a criança, tanto na escola quanto em casa. Porque muitas vezes o fonoaudiólogo vai ver a criança uma vez por semana, 2 vezes por semana, e isso não é suficiente para que haja a superação das dificuldades que ela tem. Quando a gente fala de exame fonoaudiológico, de exame de audição, eu só quero atentar para um detalhe, que é o caso da criança que ouve mal, a criança que tem uma deficiência auditiva. A deficiência auditiva precisa ser diagnosticada muito precocemente, ou seja, no primeiro ano de vida. E muitas vezes existe um outro problema comum, que é a otite média de repetição, ou seja, crianças que por volta de entre 1 ano de idade até os 3, 4, 5 anos ficam tendo às vezes infecção de garganta e que vai para infecção de ouvido, infecção de garganta, infecção de ouvido. Ora, esse período é um período onde a criança está aprendendo os sons da língua dela, da língua mãe. E quando o ouvido está tamponado, se ele ficar toda hora sendo tamponado, ela vai ficar durante vários intervalos de tempo ouvindo mal. Ou seja, ela vai criar uma biblioteca de sons, uma fonoteca no cérebro dela com alguns defeitos. Vai ter sons que ela não vai ter aprendido direito. Ela pode ter até um atraso no seu vocabulário. Então é importante que se reconheça esse problema da otite, tratar, tentar prevenir, porque ele também pode causar uma dificuldade de alfabetização, que não é a dislexia, porque a dislexia ela está relacionada a um processamento cerebral, mas é mais no sentido de ter sido uma deprivação, ou seja, a criança, por causa da otite, ela ficou durante vários períodos importantes, períodos críticos do desenvolvimento da linguagem, ela ficou meio surda, não totalmente, mas ouvindo mal, e com isso a aquisição de linguagem dela foi prejudicada. Outra coisa que é importante a gente lembrar quando você faz uma avaliação do perfil individual da criança é sempre lembrar que a comorbidade é a regra. O que é isso? A grande maioria das crianças não vai ter apenas um problema. Então a criança tem dislexia e ansiedade, ela tem dislexia e depressão, ela tem dislexia e descalculia, ela tem dislexia e déficit de atenção e hiperatividade. Então muitas vezes as coisas vêm juntas. Isso não é trágico, isso não é dramático, isso apenas precisa ser reconhecido para que todos os aspectos da criança sejam considerados e tratados. Então a maioria vai ter 2 ou 3 diagnósticos, isso é comum, isso é a regra. Quando eu penso em tudo isso, a gente começa a imaginar como é que um professor pode lidar com toda essa situação, porque afinal de contas ele tem numa classe 30 alunos, um tem dislexia, um tem TDAH, o outro tem transtorno do espectro autista e assim por diante. Talvez eu não sou educadora, então eu também não posso entrar tanto assim nesse mérito, eu preciso ter humildade de reconhecer que eu não entendo dessas questões, mas eu posso vislumbrar, por tudo que eu vejo na clínica, todas as crianças que eu recebo, eu posso vislumbrar que uma mudança de paradigma se torna necessária, não só nas escolas como na nossa sociedade. Ou seja, as pessoas são diferentes, quase todos são portadores de necessidades especiais, ou seja, eles vão ter as suas fraquezas e os seus méritos. Mesmo uma criança com altas habilidades
pode ter dislexia, pode ter descalculia, pode ter TDAH e tendo ao mesmo tempo as altas habilidades. Ou seja, eu preciso passar cada criança por uma avaliação individual e eu preciso ter um método de ensino que seja mais flexível, que seja mais individualizado e que faça com que cada criança procure, dentro do seu caminho, dentro das suas vias neurais, entender as coisas. Talvez um seja mais pela visão, o outro é mais cinético, tendo que se movimentar, o outro vai usar muitos programas de computador. A gente vai ter que começar a repensar técnicas de aprendizado. O professor imaginar que se ele ficar em frente da sala, escrevendo as coisas na lousa, que a maioria das crianças vão estar apreendendo, vão estar captando o que ele fala, isso é irreal, isso não é verdade. Falando agora especificamente para as crianças que têm dislexia, o que a gente pode assim recomendar como coisas bem concretas? Então, primeiro, não desmascare a criança em público. Ah, ele tem dislexia, ele escreve errado, olha que erro horrível que ele fez, olha que o fulaninho escreveu esse erro. Então, jamais crie esse constrangimento, essa exposição. Sabendo que a criança tem dificuldade, não peça para que ela vá escrever na lousa e não peça para que ela leia em voz alta. Se a criança tiver uma dificuldade realmente mais acentuada, é um caso de dislexia mais acentuado, ela vai precisar sim de um tempo extra para fazer a prova e talvez até de um local extra com espaço extra. Às vezes mais espaço na folha, às vezes a folha tem que ter os riscos demarcando onde é para ela escrever. Às vezes um professor, alguém tem que estar do lado dando um feedback, dando um retorno imediato para que a criança vá se corrigindo. Muitas vezes a criança também, às vezes vai ser o caso de dar preferência para uma avaliação oral. Ou seja, qual que é o resumo? É eu não ficar repetindo a criança e retendo uma pessoa que pode ser extremamente inteligente, talvez até portador de altas habilidades, por causa de uma dificuldade que ele tem. Então, ao contrário, eu tenho que deixar essa pessoa fluir, eu preciso deixar essa criança se desenvolver todas as suas capacidades, descobrir os seus próprios talentos e aquela ajuda extra que ela precisa para aquela área, eu vou estar fornecendo. Não é produtivo repetir a criança de ano achando que no próximo ano ela vai aprender. Não, o que é produtivo é que você mantenha a criança no fluxo com as outras, tendo conteúdos apropriados para a sua idade, desenvolvendo as suas capacidades, mas que tenha esse apoio individualizado nas áreas de que ela precisa. Aqui entra uma outra coisa super importante, que é a questão da autoestima. Então, a criança, uma pessoa que tem dislexia, muitas vezes ele se sente péssimo, porque ele vê que todo mundo está lendo, todo mundo entendeu o texto, todo mundo acompanhou e ele não. Ou uma leitura de texto que demora 15 minutos para os outros, para ele vai precisar de 45 minutos a 1 hora, ou seja, ele não conseguiu ler o texto, ele não conseguiu concluir a atividade. Então, muitas vezes essa criança, ela recebe palavras do tipo, você não está se esforçando, você é preguiçoso ou você é até menos inteligente. Então, o professor e os pais precisam saber o que é dislexia para não pensar isso e não transmitir isso para a criança. Repetindo, eles podem ter altas habilidades, podem ser extremamente capazes, extremamente disciplinados e esforçados. Então essa é uma dificuldade específica. Pensando na questão da autoestima, enquanto eu trabalho com as questões em que a criança tem deficiência, por exemplo, a questão da leitura ou aquilo em que ela não vai bem, eu preciso ao mesmo tempo me esforçar muito para descobrir e estimular aquilo em que ela se destaca. Então, muitas vezes pode ser o desenho, pode ser a pintura, pode ser a música, pode ser uma atividade no coral, uma atividade na banda, uma atividade num grupo musical, uma atividade esportiva, mas a criança precisa ter alguma coisa que ela faça bem, que ela mostre inclusive para o grupo. Eu preciso abrir oportunidades para ela mostrar para o grupo, olha isso, olha, veja como a pessoa ali que tem dificuldade de leitura, que atrasa nas atividades, mas olha o que ele sabe fazer, olha como ele construiu essa maquete
tão bonita, olha a pintura que ele fez, olha o desenho que ele fez, olha o plano arquitetônico que ele fez. Então a escola, o grupo precisa propiciar isso, para que a criança se veja, é a história do patinho feio, para que todo mundo veja que ele não é um patinho feio, ele também é um cisne real. Então o grupo vai olhá-lo com outros olhos. Então a questão da autoestima, a questão de descobrir alguma coisa que a criança faça bem, para que ela acredite nela mesma, para que ela acredite nas suas capacidades, isso é tão importante quanto todo o resto que eu falei de avaliação fonoaudiológica, de tratar as questões de processamento auditivo, de consciência fonológica, etc. É tão importante quanto, talvez até mais. Aí prestar atenção também na questão do bullying. Então essas crianças, elas podem, se o professor não entender a situação e não tomar essas atitudes e não ficar atento, aquela criança pode começar a ser excluída. Porque todo mundo terminou a atividade, ela não. Todo mundo consegue ler em voz alta corretamente, ela não. As pessoas escrevem bem na lousa, ela não. Ela não consegue terminar a prova. Então, o professor precisa saber o que é dislexia, ele não pode criar situações que criem um constrangimento para a criança, e ele precisa perceber se alguma coisa de bullying está começando a se desenvolver e já cortar isso pela raiz. Então, a gente se pergunta, eu acho que muitos pais vão se perguntar assim, mas quanto tempo vai essa história da dislexia? Tudo bem, meu filho teve uma dificuldade de aprendizado, de leitura e escrita, e agora vai ser um tratamento por quanto tempo? O que acontece é o seguinte, como eu disse, a intervenção deve ser precoce. Eu não espero fazer o diagnóstico de dislexia para começar a agir. Então a criança com 5 anos, ela já está apresentando alguma dificuldade de dicção, está apresentando uma dificuldade de soletração, de reconhecimento de rimas, de formação de palavras, de memorização de cantigas. Tudo isso já é uma indicação para eu começar com uma avaliação fonoaudiológica, uma avaliação auditiva e começar a intervir através de técnicas fonológicas e multissensoriais. Se a criança não tiver dislexia, eu comecei essa intervenção com 5 anos, quando ela tiver talvez 7 anos, ela já está acompanhando as outras crianças, acompanhando a escola, lendo num ritmo normal e o assunto se encerrou. Se a criança tiver a dislexia mesmo, isso vai depender da severidade, da gravidade do problema. É possível que esse problema a acompanhe a vida inteira. Então, a vida inteira, uma pessoa de 40 anos, ele é um leitor mais lento, ele precisa de mais tempo para processar um texto, para concluir uma atividade, e muitas vezes ele vai cometer erros ortográficos, muito mais que as outras pessoas. Então, escreve muito errado, principalmente se tiver sob tensão, se tiver sob estresse. No entanto, isso não o impede de conseguir muitas coisas. Então, ele pode estudar, ele pode se formar, ele pode ser um excelente profissional. Hoje a gente sabe que os erros ortográficos nem são tanto problema, porque as pessoas têm programas, né, o próprio Word, ele já vai corrigindo aquilo que você escreve, e existem outros aplicativos também para isso. A dificuldade de leitura também pode não ser um problema, ela pode ser circunscrita. Por exemplo, eu posso usar audiolivros, eu posso preferir que alguém leia aquilo para mim ao invés de eu mesmo estar lendo, ou eu simplesmente me adapto e tomo mesmo um pouco mais de tempo para poder ler. Então existem vários casos, como eu já disse, de pessoas altamente bem-sucedidas e que têm dislexia e que vão morrer com a dislexia e morrer com essas dificuldades. Aliás, quem não tem as suas dificuldades, quem não tem a sua dificuldade de atenção, de concentração, de organização, de leitura ou de cálculo, ou uma dificuldade de equilíbrio emocional, ou uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de expressão, uma dificuldade de falar em público, todos nós temos uma ou outra dificuldade. A ideia é você ter consciência disso e criar mecanismos de adaptação para isso. Então a resposta aos pais é assim, não se sabe quanto tempo isso vai durar. A pessoa vai precisar de ajuda enquanto ela estiver precisando de ajuda. E aos poucos ele vai se tornando um adolescente, um adulto que consegue ele mesmo desenvolver mecanismos de compensação dessas dificuldades que ele tem, e com isso ele vai ser adaptado, vai ser aceito, vai ser inserido no mercado de trabalho e na vida social e pode ser uma pessoa muito feliz.